Soares e nosso irmão Roberto vai passar a leitura do Evangelho. Boa noite. Boa noite. O Evangelho hoje será capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, instrução dos espíritos. O espírito que transmitiu essa mensagem foi Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Ele só permite provas que possam ser cumpridas. Se não se consegue cumpri-las, não é a oportunidade que falta, mas a vontade. Pois quantos há que, em lugar de resistir às más influências, comprazem-se nelas? A estes estão reservados, em existências posteriores, choros e gemidos. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega o dia em que o culpado se cansa de sofrer, em que seu orgulho enfim é domado, e então Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se atira a seus pés. As duras provas, ouve-me bem, quase sempre são um indício de um final de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando essas provas são aceitas como uma preparação para se chegar a Deus. É importante, sobretudo nesse momento supremo, não falhar por causa de lamentações, se não se quer perder o fruto das provas e ter de recomeçar. Em lugar de lamentar-vos, agradecei a Deus que vos oferece a oportunidade de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. E então, quando tiverdes saído do turbilhão do mundo terreno e entrardes no mundo dos espíritos, aí sereis aclamados, como o soldado que sai vitorioso de um combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Há quem suporte com coragem a miséria e as privações materiais, mas que sucumbe sob o peso dos pesares domésticos, magoado pela ingratidão dos seus. É uma angústia pungente esta. Porém, nessas circunstâncias, o que melhor pode reanimar a coragem moral, senão o conhecimento da causa do mal, e a certeza de que, se há longos dilaceramentos, não há desesperos eternos? Afinal, Deus não pode querer que sua criatura sofra para sempre. Há algo mais consolador e encorajador que o pensamento de que depende apenas de si mesmo e de seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Por isso é preciso não deter o olhar na terra e ver somente uma única existência. Ao contrário, é preciso elevar-se, planar na infinitude do passado e do futuro. Só então a grande justiça de Deus se revela aos nossos olhos. Esperai com paciência, porque então tereis dado a vós mesmos a explicação do que na terra vos pareciam monstruosidades. As feridas que aí recebestes não vos parecerão mais que arranhões. Deste olhar lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria que reúnem seus membros, mas os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e se consolidam, depurando-se em vez de romperem-se com a reencarnação. A semelhança de gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam os espíritos a se reunirem, formando famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem, como fazem no espaço. Lá nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, forem momentaneamente separadas, reencontram-se mais tarde, felizes com seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar-se entre eles, para aí buscarem os conselhos e bons exemplos que interessam ao seu adiantamento. Por vezes causam perturbações, mas nisso está a prova, e nisso está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda.
E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado do naufrágio quem, por sua vez, poderá salvar outros. Então, uma revista de Santo Agostinho, né? Paris, 1862. Boa noite. Boa noite. Que nosso Mestre Jesus nos ampare, hoje e sempre. Como vimos do Evangelho, hoje a gente vai falar sobre parentesco e filiação, sobre família. E a parentela estabelece entre espíritos imortais que somos os laços que remontam a existências anteriores. A doutrina da reencarnação estende e aperta ainda mais os laços de família e dos afetos, ao invés de destruí-los. A parentela, estando baseada nas afeições anteriores e sucessivas, aumenta os deveres da fraternidade, resgatando débitos. Mesmo entre vizinhos, às vezes colegas de trabalho ou servidores, podem se encontrar espíritos que estiveram ligados pelos laços consanguíneos em uma encarnação anterior. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam esses laços. E os de sangue não estabelecem necessariamente os espirituais. André Luiz diz que somos herança de nós mesmos. Portanto, os laços espirituais são só nossos, né? Não são necessariamente de família. O corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito, porque ele já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito do filho, ou a mãe que criou o espírito do filho. Eles forneceram-lhe apenas o envoltório corporal, o DNA, mas deve ajudar em seu desenvolvimento moral e intelectual para fazê-lo progredir. E o Evangelho revela que desde o ventre materno, amar é a principal função exercida pelos pais, ao mostrarem para os filhos o modo como o mundo funciona. É necessário que a educação e os valores sejam passados no exercício do amor à autoridade. Então, isso aqui vamos abrir um parêntese, né, para a gente saber que esse amor à autoridade é justamente colocar o quê? Limites, né, na educação dos pequenos, dos que estão sob a nossa tutela. E o pátrio poder, que era antigamente chamado pátrio poder, agora pela lei é o poder familiar, não é? Então é necessário para que crianças e adolescentes tenham tudo que eles necessitam através do amor, através da educação, para serem adultos equilibrados. Então, se a gente convive com um adulto com problemas, com certeza uma criança ou um adolescente não teve a educação necessária. Ou pelo menos, como ele diz aqui, né, o amor à autoridade. Porque a vida não educa com o mesmo amor que os pais educam as crianças, ou que devem educar. Então nós temos que prestar muito atenção, né, para que dali, né, da criança ao adolescente, o adulto saia criatura mais equilibrada, através desta educação. E a educação tem que ser pelo amor, senão ela não funciona. Nós não temos que ter medo de educar com amor, porque
É só esse que funciona. Aqueles que reencarnam numa mesma família, principalmente parentes próximos, são espíritos simpáticos, unidos em relacionamentos anteriores, como foi visto ali. Às vezes a gente tem um afeto muito grande por uma pessoa que a gente apenas convive socialmente, mas existe um laço, né, de afetividade de encarnações anteriores. Então a doutrina espírita nos explica isso. Mas pode ocorrer também que sejam completamente estranhos, divididos por antipatias e antagonismos que a lei impõe como provas, como nós vimos no Evangelho, não é? Então, a reencarnação nos traz ensinamentos. Nós estamos aqui na vida para aprender. Basicamente, aprender o quê? A amar. Esta é a lição maior. Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Como se vê todo dia, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser muito mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. E aí tem aquela célebre frase de Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E esse questionamento dá muito o que pensar. Há duas espécies de famílias: as pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras são duráveis, se fortalecem e perpetuam pela depuração. E é claro, né? Pela somatória do afeto e do amor. As segundas são frágeis, como a matéria. Desculpa, estou com o doutor meu da garganta. As segundas são frágeis, como a matéria. Se extinguem com o tempo. E frequentemente se dissolvem durante a vida atual. Foi por isso que Jesus nos deixou a lição dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família espiritual, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? O que diz no Evangelho, também nesse capítulo 14, nos itens 5, 6, 7 e 8. Mas como ele era muito extenso, né, a gente resumiu ali no final desse capítulo 14. A humanidade toda é parente por sua filiação divina, até, né, por causa da sua filiação divina. O Pai é um só e espera que seus filhos muito amados não esqueçam desta verdade tão grande e infinita. Quero abrir um parênteses aqui, agora lembrei, né, que a gente é tudo parente. Numa ocasião, quando eu era evangelizadora, a gente teve um encontro de evangelizandos de crianças, não eram adolescentes, até 9 anos. E a questão era, o assunto do encontro era: quem é Jesus? E aí as crianças iam fazer trabalhos e iam responder quem é Jesus, no entendimento deles, coisa. E aquilo ali me calou fundo de uma criança, devia ter de 8 a 10, não mais do que isso. E ele levantou a mãozinha e disse: é o nosso irmão muito mais velho. Então, quem é Jesus? É o nosso irmão muito mais velho. Então, ele reconhecia em Jesus um irmão, embora muito mais velho. E isso é muito importante para nós. Isso aí me calou fundo, sabe? Da gente entender a profundidade dessa simplicidade dessa criança. E então, essa nossa irmandade, porque o nosso Pai é um só. Não podemos esquecer de que a unidade espiritual, baseada na verdadeira fraternidade, é serviço
básico da paz e do crescimento espirituais. Devemos aceitar o nosso parente mais difícil, como também apareceu ali no Evangelho, oferecendo-lhe o melhor que pudermos. E ele com certeza nos responderá com a sua melhor parte, cedo ou tarde. Porque na verdade nós somos muito imediatistas, né? A gente dá com uma mãe quer dizer com a outra, né? Já. E não, muitas vezes vem depois, como nossos filhos, como nossos, né? Passa um tempo, mas em geral eles, aquela criatura que a gente ajudou, responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência em família. Como nós falamos ali anteriormente, uma criança e um adolescente criado no amor será um adulto equilibrado e com certeza guardará suas armas. Não haverá guerra. Acontece a contenda estéril, sendo um resultado da imposição e da intransigência. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará antes que respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia. Somente alcançaremos semelhante realização se aprendermos a conjugar o verbo amar na primeira pessoa do plural, que seria nós. Então esse verbo amar não é na primeira pessoa, sempre será na primeira pessoa do plural, encontrando harmonia no ambiente do nosso lar e onde nós convivemos. Quantas vezes temos na família pessoas que não nos entendem os propósitos elevados? A gente pensa que está fazendo, a minha mãe gostava de dizer, pensa que está fazendo um beija-flor, está fazendo um morcego, porque a pessoa entende tudo errado. Gostei dessa. Surgem entre nós, eles aflitos ou desesperados, como credores ferrenhos, que reclamam ajustes imediatos. Uns acusam, outros choram e até nos colocam em situações difíceis. Mesmo assim, devemos ajudá-los o quanto pudermos, pacificando-lhes a alma. Estaremos harmonizando ainda mais a nossa vida. Pois o lar é um lugar para crescermos juntos e mutuamente nos ajudarmos. É necessário que aprendamos a compreender cada mente humana em seu problema e que mantenhamos o nosso próprio equilíbrio. E para isso é necessário convivermos no reduto do lar, onde com certeza nos conheceremos melhor. E Emmanuel disse, né, que o lar é o cadinho redentor. Então, cadinho, para quem não sabe, diz que era um local, né, um vasilhame onde colocavam nas fábricas de prego. Os pregos geralmente tem aquela ponta de bate assim e ele entra na madeira, né? E saía aqueles pregos com aquelas rebarbas que não dava para pregar nada, né? Então eles botavam nesse vasilhame para eles ficarem se atritando um no outro e desgastava aquelas rebarbinhas e os pregos ficavam prontos para serem usados. Então Emmanuel diz que o lar é o cadinho redentor. Então é aquele ambiente onde nós muitas vezes nos atritamos para nos aperfeiçoarmos e cumprirmos os nossos objetivos para que a gente veio aqui na Terra. Alguns dos irmãos se perguntarão, e em geral perguntamos, né, todos nós, valerá a pena nos sacrificarmos por quem não quer nada com nada? Muitas
muitas vezes as pessoas são ajudadas, a gente vê que todo mundo está querendo ajudar e a pessoa própria não se ajuda. Então, algum de nós perguntará, valerá a pena? Que lucro há quando se recolhe uma ingratidão, quando nos ofertam ácido e fel? Quem nos garante que no futuro não nos farão verter lágrimas de sangue? Em geral, a gente faz esse questionamento quando são filhos, né? Ou aqueles que estão sob nossa tutela e que a gente recebe ingratidão. São questionamentos, mas os espíritos superiores nos respondem. Meus irmãos, retribuição é pagamento. E este anula o mérito da ação realizada. Quem cobra gratidão é mero vendedor de benefícios. Vejam que profundidade isso também, né? Para nós nos questionarmos. Eu ando muito inquieto com a gratidão dos que me rodeiam. Né? Então, quem cobra gratidão é mero vendedor de benefícios. Parentes ou filhos são instrumentos que o Pai colocou em nosso caminho para progredirmos e ajudarmos a progredir. Não os consideremos além do respeito que merecem e insistamos resolutos nos impositivos dignificantes rumo às esferas superiores. Pois problemas superados com equilíbrio é vitória conquistada em definitivo. O amor é de origem divina. E quanto mais se doa, mais se multiplica, sem jamais extinguir-se. É preciso que aumentemos os vínculos da nossa afetividade, libertando-nos das amarras que nos atam a pessoas e coisas terrenas, sem apego, sem posse. Um dia fatalmente nos separaremos uns dos outros pela desencarnação. Preparemo-nos para este momento, pouco a pouco. Nem apego exagerado, nem indiferença mórbida. O ideal sempre será o equilíbrio, o caminho do meio. Refletindo sempre na misericórdia do nosso Pai, com fé de que vencidas as etapas terrenas, logo mais estaremos todos juntos, os que nos amamos, em caráter de totalidade. O Evangelho nos afirma isso também. E o Espiritismo, que é o Consolador prometido, diz-nos que permaneceremos unidos na espiritualidade, integrados a comunidades de acordo com as nossas qualidades morais, na continuidade familiar, em família. Quem não lembra do Nosso Lar, né? Tem o livro e tem o filme, O Nosso Lar. Então ali, aquelas pessoas que eram familiares se juntavam, se reconheceram pelo menos, e depois se prepararam para voltar para a Terra, né? Para reencarnar. Quando uns reencarnam em missão ou em expiação, os outros que ficam na pátria espiritual velam por eles, ajudando-os a saírem-se vitoriosos. Frequentemente aceitam novas encarnações no mesmo país, no mesmo meio social ou na mesma família, a fim de trabalharem juntos pelo ideal comum, pelo mútuo adiantamento. Mesmo que tenham fracassado numa ou mais existência e se achem por isso sofrendo as consequências dos seus erros,
não permanecem nessa situação mais do que o tempo necessário para se arrependerem e se disporem a redimirem-se. Tão logo isso aconteça, aqueles que o amam, embora retardando ou renunciando à felicidade a que fazem jus, descem entre aspas, né, para ampará-los, encorajando-os. Então se preparam para reencarnar, como eu fiz a referência do nosso lar, não é? Que ali tinha aqueles espíritos que estavam se preparando para reencarnar, para voltar para a Terra, para ajudar aqueles que estavam aqui à espera, né? Muitas vezes retornam à Terra para recebê-los em tutela e encaminhá-los na senda do aperfeiçoamento no bem. Mais uma prova, meus irmãos, da magnanimidade de Deus, permitindo que almas amigas, ou menos amigas até, permaneçam solidárias em nome do amor. Não apenas durante o fugaz período que vai do berço ao túmulo, mas por milênios afora, gravitando juntas, indo e voltando, encarnando, reencarnando. Uma hora um fica lá no mundo espiritual, né, tentando ajudar na medida do possível, outra hora vem para cá, para a Terra, para evoluir mais um pouco, né? E aí então ficam gravitando juntas em busca da paz, que é o nosso destino, junto ao Pai Celestial, rumo à redenção. A única fatalidade que existe para a humanidade é o progresso. Uma hora nós progrediremos. Uma hora nós seremos dignos de ser chamados filhos de Deus, através do nosso exercício do amor, da bondade, da solidariedade, da fraternidade. Eu quero então, para a gente encerrar, vamos ler esse texto aqui do Emmanuel, né? Gravado por Chico Xavier. Nasceste no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Emmanuel. Que Deus nosso Pai nos ajude e abençoe hoje e sempre, meus irmãos. Assim seja. Nós vamos para a engrandeção para os lares, que eu sei nesse momento que os irmãos que precisaram de ajuda, tanto lugar que eles quiserem. Vocês vão fazer a ajuda.
Deus nosso Pai, neste momento em que estamos todos voltados para a espiritualidade, queremos agradecer e pedir ao nosso Mestre querido, nosso Mestre Jesus, que interceda junto a Ti por nós, para que os nossos pedidos, nossas orações possam ser atendidas. Queremos então, neste momento, orar por aqueles que não tiveram a oportunidade que estamos tendo da reflexão, do estudo, para que neste momento espíritos bondosos estejam amparando e encaminhando para um local de refazimento todos aqueles que partiram para a espiritualidade maior e que estão neste momento sem saber o que está acontecendo com eles. Mestre querido, que eles possam estar neste momento recebendo tudo aquilo que necessitam. Queremos orar, Jesus, por nossos irmãos suicidas, aqueles que não tiveram coragem de enfrentar as dores do mundo e que precipitaram a sua partida para a espiritualidade. Que eles possam ser consolados, esclarecidos e encaminhados para um local de refazimento. Queremos orar também, Jesus, pelos nossos entes queridos que já partiram para a verdadeira vida. Que eles tenham a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aí no mundo espiritual ou aqui na Terra, como for necessário para o nosso crescimento. Muito obrigada, Senhor. Queremos neste momento irradiar para os nossos lares que uma luz fluídica, dourada, de harmonia, de paz, possa estar magnetizando o nosso lar, a nossa casa. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por essa luz. Que todo e qualquer problema, o irmãozinho desencarnado que esteja na psicosfera da nossa casa, que seja enviada para cá, para essa casa de amor, para ser ajudado e amparado. E toda dor seja levada para o espaço e lá transformada. Queremos então, Jesus, agradecer por todos os benefícios que recebemos e na maioria das vezes não temos a capacidade de avaliar. Muito obrigada, Senhor. Que essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo possa se fazer presente e o nosso anjo da guarda, nossos mentores espirituais possam estar nos abraçando neste momento. Muito obrigada. E que assim seja. Assim seja.